Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório. E como eu havia prometido, essa noite, trazendo a bonequinha. Automatonofobia. Caracteriza-se pela fobia de bonecos, estátuas de cera, manequins, tudo que imite um ser vivo. É mais comum do que muitos pensam, e não só as crianças sentem esse medo, os adultos também se apavoram ao ver essas figuras. Existem inúmeros filmes e livros que têm como principais personagens as bonecas, bonecas assustadoras e, claro, sempre possuídas por algo maligno. Eu mesma sempre digo que se o filme de terror tem uma criança feia ou uma boneca, certamente ele será bom. A verdade é que os objetos não podem ser possuídos, mas dependendo da força da entidade, eles podem ser manipulados por ela, dando a impressão de estarem vivos. Raggedy Ann é uma personagem fictícia, criada pelo escritor americano Johnny Gruelle, em uma série de livros que escreveu e ilustrou para crianças. É uma boneca de pano, com fios de lã vermelho como cabelo e um nariz em forma de triângulo. A personagem foi criada em 1915 para o livro Histórias de Raggedy Ann, e uma boneca igual começou a ser vendida junto com o livro. Gruelle criou a boneca para sua filha, Marcela, que deu a ela esse nome. A tradução é algo como Ana Esfarrapada. Marcela morreu aos 13 anos, depois de ter sido vacinada na escola contra a varíola, sem o consentimento dos pais. E se tornou, mais tarde, um símbolo contra as campanhas de vacinação. Elas eram feitas originalmente à mão, mas depois passaram a ser fabricadas também por empresas de brinquedos. 1970. Uma mulher comprou em uma Hobby Store, que é uma loja especializada em bonecos para coleção, uma Raggedy Ann, para dar de presente de aniversário para sua filha Donna. Donna era estudante de enfermagem e dividiu o apartamento com Andy, também prestes a se formar. Ela deixou a boneca em cima da cama como decoração. E à medida que o tempo foi passando, elas perceberam que havia algo estranho. Aparentemente, a boneca se movia sozinha. No começo era tudo muito sutil, eram movimentos quase imperceptíveis, como uma mudança de posição. Mas o que era sutil foi, com o tempo, ficando mais evidente. Donna e Andy voltavam para casa e encontravam a boneca na sala, sendo que ela tinha sido colocada no quarto. Às vezes, ela estava de braços ou pernas cruzadas no sofá, ou até mesmo em pé, encostada nas cadeiras da sala de jantar. Por muitas vezes, antes de sair de casa, Donna colocava a boneca no sofá, mas ao voltar, ela estava em cima da cama e com a porta do quarto fechada. A coisa foi ficando ainda mais estranha e assustadora quando, além de se mexer, a bonequinha também começou a escrever. As amigas passaram a encontrar pela casa mensagens escritas a lápis e em papel de pergaminho, mensagens como "ajude-nos" ou "ajude o Lu", e a letra era a letra de uma criança. E além de tudo, não havia nenhum papel de pergaminho na casa. De onde surgiu isso? Donna e Andy já estavam até se acostumando, até que certa noite, ao voltarem para casa, encontraram a boneca no quarto, mas ela havia sido colocada na sala. Só que dessa vez, uma onda de pavor tomou conta das duas quando viram gotas de sangue brotarem nas mãos e no peito da bonequinha, bem diante dos seus olhos. Então elas resolveram procurar ajuda. Foi chamada uma médium ao apartamento que fez uma sessão, e durante essa sessão o espírito de Annabelle Higgins fez contato. Annabelle morava no mesmo lugar onde os apartamentos foram construídos. Tinha 7 anos quando foi encontrada morta, ali mesmo. O espírito disse ainda que gostou de Donna e Andy e que gostaria de continuar com elas. Donna acabou concordando e consentiu que Annabelle ficasse por lá. Mas ela se arrependeu amargamente ao descobrir que a bonequinha não era o que parecia ser. Um amigo das duas, Lu, nunca gostou da boneca desde a primeira vez que a viu. Ele só não sabia explicar por quê.
Ainda assim, Dona sentia algum tipo de compaixão por Annabelle e se recusava a sentir o conselho do amigo e se livrar dela. Certa noite, após perder a hora estudando, Lou adormeceu no apartamento. No meio da noite, ele acordou com o que seria um pesadelo. Olhou para os seus pés e viu algo pequeno que se arrastava pelas suas pernas, subindo até o peito por debaixo das cobertas, onde parou e começou a estrangulá-lo. Lou disse que sufocou e apagou. Na manhã seguinte, contou para as amigas, jurando que não foi um sonho. Definitivamente, Annabelle também não gostava de Lou. Uma outra noite, enquanto ele analisava com Dona alguns mapas para uma viagem, os dois ouviram um som que vinha do quarto. Temendo que o apartamento tivesse sido invadido, Lou foi até onde vinha o som, caminhou lentamente até o quarto e tentou ver mesmo no escuro se a janela tinha sido arrombada. Mas não havia nada desse tipo. De estranho, apenas Annabelle caída no chão. Ela antes estava na cama. Ao se aproximar dela, sentiu que havia alguém atrás e, ao virar-se, sentiu uma forte dor no peito. Quando viu o que era, já na claridade, encontrou sua camisa rasgada e ensanguentada e no seu corpo 7 marcas de garras, marcas profundas que misteriosamente desapareceram no dia seguinte. Isso foi a gota d'água para que Dona desse ouvidos a Lou e finalmente se convencesse de que o que estava ali não era o fantasma de uma menina, e resolveu procurar a ajuda de um padre. O padre Hagan analisou bem o caso e, devido à gravidade, pediu ajuda a uma autoridade maior da igreja, que seria o padre Cook, que por sua vez chamou os Warren. Ao ouvirem os relatos de tudo o que ocorreu no apartamento, Ed e Lorraine chegaram à conclusão de que o que estava ali realmente não era um fantasma, mas a boneca estava sendo manipulada por uma presença que jamais havia sido humana, um demônio. Ao manipular a boneca, o espírito criou a ilusão de que Annabelle estava viva para despertar a curiosidade dos moradores e conseguir a atenção deles. Através da médium, o espírito foi a fundo nas emoções de cada um na tentativa de comovê-los e conseguiu, tendo então a permissão para continuar ali. Os Warren viram que a manipulação era apenas uma maneira do espírito preparar o terreno, porque a próxima etapa seria a possessão de um dos humanos que vivesse no apartamento. E isso, claro, se não afetasse seriamente ou matasse a todos antes disso. Ed e Lorraine acharam então que o mais indicado seria uma bênção de exorcismo para limpar o apartamento. E o exorcismo foi feito. Mas mesmo assim os Warren levaram Annabelle com eles. Ed colocou a bonequinha no banco de trás do carro e, por segurança, resolveu tomar um atalho até em casa. Seria muito perigoso o risco de um acidente se pegassem uma avenida movimentada e o espírito ainda estivesse dentro da boneca. E estava. A cada curva o carro patinava como se fosse capotar. Os freios não funcionavam e eles quase bateram por umas 3 vezes. Apenas quando conseguiu parar o carro e encharcar Annabelle com água benta, eles conseguiram ir para casa em segurança. Chegando em casa, Annabelle foi colocada sentadinha na cadeira ao lado da mesa de Ed. Mas ela continuou a aprontar. Levitou várias vezes para cair na cadeira e continuava a ir sozinha para onde bem entendesse. Várias vezes antes de saírem de casa, Ed e Lorraine deixavam a bonequinha trancada em um quarto fora da casa. Mas ao voltarem, lá estava ela novamente, na cadeira de Ed, bem confortável, ou então em outros cômodos da casa. Ah, e Annabelle também odiava padres. O padre Jason Bradford, um exorcista católico, amigo do casal, chegou à casa e, ao ver Annabelle na cadeira, sabendo da história, pegou e disse: "Você é apenas uma boneca, não pode machucar ninguém." E ele foi repreendido por Ed. É melhor não dizer essas coisas. O padre
acabou pagando pela sua boca grande ao voltar para casa pela estrada e sofrer um grave acidente depois que os freios falharam. Ele quase morreu e o padre bocudo aprendeu a ficar quieto. Como Annabelle não sossegava, a solução foi trancá-la dentro de uma caixa de vidro no Museu Ocultista dos Warren, onde ela está até hoje. E ela parece ter ficado quietinha na caixa. Porém, ela pode ter sido a causa da morte de um jovem que foi ao Museu dos Warren com a namorada. O imbecil, após ouvir a história de Annabelle, começou a bater na caixa e a dizer que se ela podia mesmo machucar as pessoas, então que machucasse a ele. Ed o colocou para fora do museu. E no caminho para casa, ele e a namorada continuaram a zombar da bonequinha, quando perderam o controle da moto e bateram numa árvore. E aí não vão zombar mais. Ed Warren sempre disse: nunca desafie o mal. Nenhum homem é mais poderoso que Satanás. Semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório, levando a Annabelle comigo. Boa noite. Vão dormir.